seria bom que desligassem a câmera. É um pedido aí, né, sempre feito, né, para que as pessoas desligar as câmeras, porque sempre que tem um movimento, alguma coisa, sempre tira a atenção, né? Sempre tira a atenção. Mas os irmãos fiquem à vontade quanto a isso, né? Apenas evitem movimentos, tá? Na câmera, levantar e virar e ir para outro lugar, sair andando com a câmera, né? Porque realmente tira a atenção, né? Do pregador e da mensagem. Alguém está dizendo que o som está muito baixo, né? Não sei se é o problema de todos aí, mas vamos seguir em frente aqui. Alguém disse que o som está ótimo, então pode ser como o meu caso aqui, que o meu é que estava baixo aqui, né? Irmão Evandro, bom dia, Deus o abençoe, o use, seja bem-vindo. Que trazes para nós hoje? Fique à vontade. Amém. Amém. Bom dia, pastor Alfredo. Bom dia a todos os meus irmãos e amados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é uma oportunidade especial que temos de nos reunirmos para essa reflexão, para esse momento de louvor, de adoração. Já cantamos, oramos. Fiquei surpreso também pelo convite. Não tenho muita experiência de falar diante da tela, coisa assim, mas assumimos a responsabilidade, buscamos inspiração no Senhor e esperamos no Deus Espírito Santo a sua guia e orientação para que possamos entender o que Deus quer falar para nós nas mensagens de hoje, na madrugada de sexta também, e no domingo, né? Nós louvamos ao Senhor pela vida, por tudo que Ele tem feito por nós, e eu quero agradecer aos organizadores desta sala pela oportunidade, pelo convite, e esse privilégio, e que nos é concedido também por Deus, nosso Pai, de compartilhar a mensagem com todos nesta manhã. Fiquei surpreso quando o pastor Alfredo mencionou o número, a quantidade de irmãos que estão neste momento junto conosco aí para participar da mensagem. Eu não imaginava que seria um número tão grande, né? Agora são 36. 36. A irmã Rose acho que não quis me assustar, viu, pastor Alfredo? Mas louvado seja o nome do Senhor. Escolhemos o tema para hoje. Estamos falando aqui da cidade de Registro. Cidade de Registro. Fica no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, viu? E está um pouco frio aqui, mas o Senhor nos despertou e estamos aqui para a honra e glória do seu nome. Em um dos temas que escolhemos para hoje foi o pecado de rejeitar a evidência. Como filhos de Deus, como cristãos, servos também do Senhor, temos percebido que a dúvida tem pairado muito no meio do povo de Deus. As incertezas, não é? E quando eu abri o Espírito de Profecia e a Bíblia também, porque nós aprendemos que o Espírito de Profecia, ele não foi deixado escrito para ser apresentado sozinho. Ele precisa ser apresentado com a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor na sua eficácia, e ela por si só também se interpreta, mas o Senhor nos preparou o Espírito de Profecia para nos enriquecer e nos dar uma orientação também com um entendimento melhor da palavra. Então, o texto bíblico é Lucas 10. Lucas, capítulo 10. Nós temos aí
exatamente aí no verso 13 e 14. Vamos meditar nesses dois versos. E no Espírito de Profecia, o conteúdo está na Raven Herald, 6 de fevereiro de 1894, e também no Mensagem Escolhidas, volume 1, páginas 142 e 143. Se alguém quiser acompanhar aí, vai ser bem proveitoso, não é? Mas antes, então, de irmos para a palavra, poderíamos fazer mais uma oração, pastor Alfredo? À vontade, meu irmão. Então, tá bem. Vamos, então, orar ao Senhor mais uma vez, né? Eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, é em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos inclinamos e nos achegamos diante da tua santa presença. E queremos, em nome do nosso Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, suplicando ao Senhor que, através do Espírito Santo, o Senhor possa agir em nós, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a tua mensagem, a palavra que o Senhor tem para nós, como os teus filhos, os teus servos, nesta manhã. Obrigado pela vida, por nos despertarmos e por nos unirmos neste momento especial de louvor, de adoração, de glorificação ao teu santo nome. Pedimos que o Senhor continue conosco, ao nos alimentarmos do pão da vida, neste momento, e ao guiar os nossos passos nas nossas atividades também no dia de hoje. Pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 10. Lucas, capítulo 10, verso 13 e 14. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Eu fiquei pensando sobre o assunto de hoje e busquei definição. Daqui a pouco vamos voltar para o texto bíblico e procurei definições para evidência. E uma delas é que na definição de evidência está a qualidade do que é evidente, do que não dá margem à dúvida. E eu já mencionei no início que eu tenho, no pouco tempo que nós temos de fé, de igreja, a gente tem percebido que a dúvida concernente a muitas promessas do Senhor e orientações do Senhor tem sido evidente no meio do seu povo. E existe uma outra definição para a evidência: condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai, atraindo a atenção dos que estão em volta. Então, existe no meio da mensagem, da pregação, do crer, né, como também do viver a mensagem, essa capacidade, de pegar a atenção daqueles que nos rodeiam, então de influenciar também. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que pode ter nos influenciado, como também o que está nos influenciando. Vamos nos atentar para a evidência daquilo que o Senhor tem deixado evidente para o seu povo. O que vem ser, então, concluindo aí sobre a evidência, é que tudo aquilo que pode ser usado para provar que uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa.
Isso é fundamental para nós entendermos por que tanta divergência dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Divergência quanto com respeito à alimentação, estilo de vida saudável, modéstia cristã, fidelidade, né? E tudo aquilo que pode ser usado para provar que uma determinada afirmação é verdadeira ou falsa. Será que o nosso eterno Deus não tem realmente feito o que ele diz com respeito às suas promessas, às suas ordenanças? E é fundamental que nós entendamos que evidência é algo exposto à vista de todos. E nós sabemos que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, tudo o que o Senhor revelou fica claro diante dos olhos dos seus servos. Principalmente quando ele usa um homem, uma mulher, para tornar isso mais esclarecido ainda, tanto na Bíblia, bem como no Espírito de Profecia. O pecado de rejeitar a evidência é um tema, é um assunto que nós precisamos considerar oportuno para os nossos dias. Como temos tratado, encarado a evidência do Senhor na sua palavra e no Espírito de Profecia. Podemos lembrar que o eterno Deus, desde o início da criação desse planeta, ele tem colocado em evidência diante dos olhos dos seus servos, os patriarcas, os profetas, líderes, sacerdotes, diante dos olhos do seu povo, em forma de bênção, também para que todos possam ver e escolher aceitar ou rejeitar as suas verdades. Então, para os que escolhem aceitar, é bênção. Para que os que escolhem rejeitar, é maldição, é destruição. E nos fica claro, diante dos nossos olhos, pelas Sagradas Escrituras, que o Senhor tem cumprido o que ele promete. E a pergunta é, em nossos dias, o que temos feito? O que temos feito, nós temos aceitado, nós temos crido, ou nós temos duvidado das verdades do Senhor? Há um certo encaminhamento no meio da igreja, entre pregadores, entre líderes, mensagens que expressam incertezas, dúvidas, com respeito a qual é a boa, agradável e aceitável vontade do nosso eterno Deus para a vida dos seus filhos. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. E quando nós vamos para a palavra de Deus, em Lucas 10, nós encontramos no relato a missão dos 70 discípulos. E na comissão desses servos de Deus, o qual o relato bíblico nos deixa claro que não seria fácil, entre dos destaques dos textos está: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. A mensagem parece até ser um pouco dura, mas é uma certa realidade. É uma pura realidade. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Uma ordenança do Senhor. Mas ficou claro para os discípulos que eles seriam enviados como cordeiro ao meio de lobos. Tamanha era a confusão, a rejeição da verdade de Deus. Chega ao ponto do Senhor mencionar Corazim e também Betsaida. Em uma das ordenanças do Senhor para esses discípulos, olha, se não ouvirem, se não derem crédito, sacuda a poeira dos pés
e prossiga. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. Verso 16. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui nas Escrituras Sagradas e vir para o texto de reflexão aqui do Espírito de Profecia, falando sobre isso. Os que estão realmente contemplando a Cristo serão transformados à sua imagem, como pelo Espírito do Senhor, e crescerão à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus inspirará aos homens amor e pureza, e manifestar-se-á refinamento em seu caráter. Um dos primeiros destaques aqui que nós encontramos para nós, como servos do Senhor, em humildade, buscando viver no Espírito Santo, com um corpo renovado, uma mente transformada e um refinamento no caráter. Ela diz que, por meio do Espírito Santo, todos os homens e mulheres que buscam em Cristo Jesus, será manifesto em cada um deles essas características e qualidades. Ela fala também que Deus deu seu Espírito Santo aos que abriram a porta do coração ao dom celestial. E ela nos exorta dizendo: não cedam, porém, eles à tentação de crer posteriormente que foram enganados. Fiquei surpreso com essa expressão da irmã White. Muitos, infelizmente, vão reconhecer depois que foram enganados, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Por quê? Porque mensagens duvidosas, meias-verdades sendo apresentadas, principalmente no que diz respeito à reforma de saúde. Muitas dúvidas. Pode, não pode, né? Não é ponto de salvação. Alguns mencionando que as verdades de Deus, claras e evidentes, não é ponto de salvação, meus queridos. É assustador a realidade. Então, ela diz assim: não digam, visto que depois que passar o tempo, que eles foram enganados. Porque o Senhor, de forma maravilhosa, tem deixado evidência de qual é a sua vontade, qual deve ser o nosso procedimento diante das verdades do Senhor. Ela diz também: não semeei sequer uma expressão de dúvida. E a repreensão vem para o irmão Evandro também. Quantas vezes eu fiquei titubeando, sabe, assim, com dificuldade para entender realmente quem estava falando a verdade. Até que, em determinado dia, determinado tempo, o Espírito Santo disse: olha, é a palavra, é a Bíblia, é as Escrituras, somente as Escrituras, e a revelação por meio do Espírito de Profecia. Aí está a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ela diz que entre o povo de Deus, entre os homens e mulheres, cheios do Espírito Santo do Senhor, não semeeis sequer uma expressão de dúvida. Deus operou por vós, pondo em real contato com o coração sadias doutrinas de verdade. Então, Deus encaminhou até nós, homens, mulheres de Deus, que nos ajudaram muito a nos firmarmos
a não rejeitarmos evidências do Senhor com respeito à verdade e à vontade dele para a nossa vida. E eu volto a perguntar, o que temos feito? Chega ao ponto da serva do Senhor classificar a rejeição da evidência como pecado. Pecado esse tão drástico, porque envolve destruição total. E quando o Senhor Jesus amaldiçoa Corazim, nós sabemos da história, que fim deu a cidade de Corazim. Se você pesquisar, Corazim foi totalmente destruído. Rejeitar as evidências do Senhor. Lembrando que os discípulos, por pouco, não cometeram esse pecado. Estava ali de forma evidente o próprio Senhor diante dos seus olhos. E muitas vezes duvidaram. Muitas vezes incertos. Sabe, meus irmãos, eu sei que tem pessoas acadêmicas no nosso meio, mas o espírito de profecia tem me confortado em saber que Deus usaria também os simples, os leigos, assim como usou os discípulos, e tem usado muitos homens e mulheres simples que se colocam em suas mãos para a pregação do Evangelho. E nesta manhã eu experimento a sensação e o privilégio de me sentir útil para Deus. Porque uma das coisas que mais torna ociosa a nossa mente, a nossa fé, a nossa crença, é não fazer nada para Deus, não trabalhar para o Senhor. Por isso quando eu coloquei a me meditar no capítulo 10 de Lucas, o Senhor colocou nesse texto tudo que está envolvido a missão na pregação do Evangelho. O trabalho dos discípulos, a dificuldade que eles enfrentariam sendo encaminhados entre lobos, né? Porque está devoradora a situação quando você expressa a sua definição, expressa a sua postura, a sua posição ao lado da verdade. No meio da igreja, entre pastores, entre líderes. Ultimamente, nós fomos, assim, eu diria rejeitados, né? Colocados de lado por nossas atitudes e decisões ao lado da verdade. Nenhuma expressão de dúvida devemos permitir entre nós sobre as verdades do Senhor. Se Deus está dizendo para o seu povo que a reforma de saúde é o braço direito da obra, da pregação do Evangelho, que nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do corpo. É evidente, meus queridos, que nós precisamos tomar uma decisão e não rejeitar o que o Senhor tem falado para nós, por meio do Espírito de profecia, dos seus servos também, dos líderes. Precisamos entender que quando nós rejeitamos, nós estamos entrando na situação de Corazim e de Betsaida. Estamos decidindo a nossa própria destruição. Por isso o pecado de rejeitar a evidência. Por isso o pecado de rejeitar aquilo que está claro diante dos nossos olhos, por meio da palavra de Deus e do Espírito de profecia. Eu sei que tem muitos que ainda estão em dúvida, não digo entre os que estão nos ouvindo, mas no seio da igreja, no meio do povo de Deus, muitos que estão perto de nós, muitas vezes, têm dúvidas ainda. Pode comer, não pode comer, posso vestir isso, posso não, posso ouvir aquilo, não posso ouvir. As evidências do Senhor sempre ficaram claras. Qual é a boa, agradável vontade do Senhor para o seu povo? Se formos para o Velho Testamento,
os patriarcas, sempre a evidência de Deus presente nas mensagens, porém, muitas vezes rejeitada pelo seu povo. Eu gostaria ainda de compartilhar mais um trecho aqui do Espírito de Profecia. E ela diz assim: foi o rejeitar a evidência que os haveria convencido da verdade. Foi o rejeitar a evidência que os haveria convencido da verdade, caso houvessem eles cedido a seu poder, o poder da verdade. O pecado dos escribas e fariseus foi o de colocar a obra celeste que fora feita diante deles nas trevas da incredulidade. Olha, irmãos, que coisa dura para nós. Às vezes, por satisfação das nossas próprias vontades, nossos gostos, nosso paladar, muitas vezes somos tentados a colocar diante das trevas da incredulidade as verdades de Deus. O que o Senhor deseja para nós. De maneira que a evidência que os deveria haver levado a uma firme fé foi posta em dúvida, e as coisas sagradas que deveriam haver sido abrigadas, consideradas como de nenhum valor. É o que vemos por culpa do povo, dos simples. Eu não diria somente, mas principalmente por causa dos líderes. Por causa daqueles que assumem a responsabilidade de conduzir o rebanho, de apresentar mensagens que deveriam ser verdadeiras, como o Senhor as preparou e as deixou na inspiração da sua palavra e na revelação também por meio do Espírito de Profecia. Então, o pecado dos escribas e fariseus foi o de colocar a obra celeste que fora feita diante deles nas trevas da incredulidade. Esse foi o preço para Corazim, Betsaida, e para outros. Nós podemos estar rejeitando as bênçãos de Deus para a nossa vida, quando rejeitamos a evidência do Senhor, na sua palavra, bem como também no Espírito de Profecia. E a serva do Senhor, a irmã White, ela sentiu um temor, e ela disse assim, olha, temo que o povo haja permitido ao inimigo operar nesse mesmo sentido, de maneira que o bem que emanou de Deus, as ricas bênçãos que ele deu, chegaram a ser consideradas por alguns como fanatismo. Aí vem outra coisa, outra expressão muito séria. Hoje, os que buscam se santificar ao Senhor, hoje, os que buscam viver uma vida reformada, mudada pela reforma de saúde, pelo estilo de vida cristão, pela sua fé genuína no Senhor, como ele deseja, são considerados fanáticos. São considerados causadores de polêmicas dentro da igreja. E esse temor foi sentido pela serva do Senhor, porque muitos estão considerando as ricas bênçãos que ele deu como algo fanático. E nós vamos avaliar isso, como nós temos encarado, como nós temos aceitado, tudo que o Senhor deixou em evidência para nós, na sua palavra e nos escritos da irmã White, no Espírito de Profecia. O tempo o irmão que coordena aí, o irmão vai falando para nós, né? São 5:50, até que horas eu posso ir aí, dentro do estabelecido pelos irmãos, tá bom, irmão, pastor Alfredo? Ok, irmão Evandro, fica à vontade, viu? Até 6:30 ali, nós temos depois algumas perguntas, considerações dos irmãos também. Tá.
E aí o irmão vê aí o seu tempo, até 7 horas a gente costuma ficar por aqui, né? Mas o irmão Sim. que vai dizer aí o seu tempo também, ok? Ok, eu espero terminar aí até no máximo aí umas 6 horas, 6 e pouquinho aí, e aí fechar essa parte, então, da mensagem, né? Eu gostaria de mencionar novamente, Deus deu seu Espírito Santo aos que abriram a porta do coração ao dom celestial. Bem, se nós tivermos que ser considerados fanáticos, que nós sejamos fanáticos pelo Espírito Santo, na busca pelo Espírito Santo, para que ele realmente possa transformar o nosso coração, a nossa mente, e para que a aceitação da verdade na sua totalidade, em todos os aspectos da nossa vida como cristãos, financeiro, ou seja, na fidelidade cristã, na modéstia cristã, na maneira de nós nos vestirmos, de nós falarmos, de nós agirmos, e na maneira de nós nos alimentarmos, que nós possamos realmente entender e nos assossegarmos de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, independente das críticas, independente do que vão falar para nós. Lembrando que estamos buscando luz cada vez mais para o crescimento em Cristo, para que a perfeição, o refinamento do nosso caráter possa acontecer e o caráter de Jesus possa ser visto em nós. Estão pregando até que isso é impossível dentro da igreja. Ninguém consegue. Mas fica claro na palavra, no Espírito de Profecia, que essa é a vontade de Deus para nós. E ela diz assim, olha, caso essa atitude seja conservada, então, quando o Senhor fizer novamente a sua luz brilhar sobre o povo, ele se desviará da iluminação celeste, dizendo, se o povo se manter na incredulidade, se o povo se manter na postura de considerar as bênçãos de Deus como fanatismo, ela diz, caso essa atitude de rejeição seja conservada, então, quando o Senhor fizer novamente a sua luz brilhar sobre o povo, ele se desviará da iluminação celeste, dizendo, senti a mesma coisa. Aí ela diz assim, em 1893, ela sentiu a mesma coisa. E alguns, em quem tenho confiado, disseram que essa obra era fanatismo. A obra de aceitar as verdades do Senhor na sua totalidade. A obra de pregar por um caráter transformado, cheio do Espírito Santo, um caráter refinado nos homens e mulheres de Deus nos nossos dias. Deus operou por vós, pondo em real contato com o coração sadias doutrinas de verdade. Não hão de aqueles que receberam a preciosa graça de Deus e que tomaram a atitude de que a operação do Espírito de Deus era fanatismo, estar dispostos a acusar a obra do Espírito de Deus no futuro, e o coração ser assim prova contra as solicitações da voz mansa e delicada do Senhor. Sabe, irmãos, é preocupante, é muito preocupante. Nós tivemos oportunidades de liderar diversas vezes. E na pregação do irmão Julimar de ontem, ele mencionou uma coisa dura, mas verdadeira. Fomos enganados pelo falso evangelho dentro da própria igreja. Ensinado errado.
Perguntaram para o irmão quanto tempo o irmão tinha de igreja, de adventismo. Ele disse uns 30 anos. Mas de entendimento vivido, 10 anos. 20 anos praticamente se perderam. E o Evandro diria a mesma coisa, dos 40 anos de igreja, eu diria que praticamente, aproximadamente 30 anos perdidos. Então é necessário que nós nos atentamos para esse perigo, irmãos. O pecado de rejeitar as evidências. O Senhor deixou as evidências. A evidência fica clara diante de nós. Não temos razão alguma, argumento algum para dizer não às verdades do Senhor, a menos que busquemos satisfazer as nossas próprias vontades primeiro do que a do Senhor, do que a de Deus, do que a do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso ela diz, não hão de aqueles que receberam a preciosa graça de Deus e que tomaram a atitude de que a operação do Espírito de Deus era fanatismo, estar dispostos a acusar a obra do Espírito Santo de Deus no futuro. Não é isso que estão fazendo? Aqueles que estão buscando, permitindo que o Espírito Santo o transforme, os limpe, os santifique, ser tratado como fanático. Ou seja, tratando com despreciência o trabalho do Espírito Santo. E o coração ser assim prova contra as solicitações da voz mansa de Deus, da voz mansa e delicada do Senhor. O amor de Jesus pode ser apresentado aos que assim se entrincheiram contra ele e não exercer sobre eles nenhum poder constrangedor. Meus amados, chega ao ponto de não permitirem que o Espírito Santo gere neles poder algum constrangedor. Isso é muito sério. O Espírito Santo vai falando, vai orientando, mas não há constrangimento. Vamos lembrar que o amor de Cristo nos constrange. Ora, se o amor de Cristo nos constrange, assim como a palavra de Deus nos diz, ao nos constranger o Espírito Santo, o amor de Cristo nos constranger, tem que haver mudança, precisa haver mudança. Mudança nos hábitos, nos gostos, nos costumes, em tudo que nós viemos a fazer. É um preço, é uma escolha. E o meu desejo nesta manhã é que o Espírito Santo possa nos alcançar de uma maneira tal que as dúvidas sejam dissipadas com respeito ao que o Senhor espera de nós, o que o Senhor deseja de nós. E que o Espírito Santo atuando em nós, meus queridos, nós possamos ter certeza do que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha colocando a dúvida e a incerteza. Mas será que nós estamos certos mesmo? Será que o que eu estou fazendo é o que Deus pede? Não estamos sendo fanáticos? Não estamos sendo extremistas? Não, meus queridos, não estamos. Pois é essa a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Que a nossa vida, o nosso caráter seja moldado, transformado à semelhança do Senhor. Para que as pessoas possam ver em nós que somos verdadeiros e verdadeiras testemunhas, atalaias do Senhor. O amor de Jesus pode ser apresentado aos que assim se entrincheiram contra ele e não exercer sobre eles nenhum poder constrangedor. As riquezas da graça do céu podem ser concedidas e todavia rejeitadas, em vez de serem escolhidas e reconhecidas com gratidão. O Evandro hoje se coloca diante do Senhor em gratidão, reconhecendo os privilégios do Senhor. A visão
modificada, transformada, com respeito ao que o Senhor deseja dele. E eu espero que a minha esposa também esteja no mesmo propósito. E que todos que nos ouvem também nesta manhã, que as nossas vontades, a nossa busca pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, não paire sobre nós como dúvida, como impossível, como incapaz. Claro que por nós mesmos impossível, mas ela diz que é oferecido a todos nós o poder do Espírito Santo, o poder que pode transformar, que pode moldar, que pode refinar o nosso caráter, a nossa vida, e nos transformar à semelhança do Senhor Jesus. Que a experiência dos discípulos, ao serem enviados para a missão, seja uma realidade na nossa vida no cumprimento da missão, mas que não venha fazer parte de nós a rejeição da orientação do Senhor. E ela diz assim: com o coração os homens creram para a justiça e por algum tempo fizeram confissão para a salvação. Mas é triste dizê-lo, o que a recebeu não cooperou com os seres celestes, nem estimou a luz mediante o praticar as obras de justiça. Recebeu, mas não cooperou com os seres celestes, nem estimou a luz mediante o praticar das obras de justiça. Revende Herald, 6 de fevereiro de 1894. Está aí algo que entristece o Senhor, que entristece o nosso Deus. É as nossas obras não condizerem com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós aceitamos. Que o Senhor nos abençoe e que seja na palavra do Senhor, na palavra escrita e revelada, seja no espírito de profecia, na reforma de saúde, na fidelidade cristã, na modéstia cristã, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também como a nós mesmos. Seja vivido em nós a aceitação das evidências do Senhor. Que do mais simples, eu sei que tem irmãos que têm formação acadêmica entre nós, mas eu volto a dizer, o Senhor quer usar a todos. O Senhor quer transformar todos em homens e mulheres santificados para a boa, perfeita, agradável e santa vontade do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe para isso. Nem uma, ela diz assim, olha, que não semeemos sequer uma expressão de dúvida. Que o Espírito Santo nos enche de certeza, nos encha de certeza, de convicção, de firmeza, de postura. Mesmo sendo nós considerados fanáticos, extremistas, mas que sejamos bênçãos nas mãos do Senhor, para a edificação do seu povo, para a exortação do teu povo, do seu povo, aqueles que estão cocheando entre a verdade e as mentiras que pairam no meio do povo de Deus. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Alfredo, pela oportunidade. Irmã Rose, obrigado a todos que tiveram paciência em nos ouvir e que o Espírito Santo do Senhor complete a mensagem no coração de cada um de nós. É o meu desejo e oração. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmão Evandro, Glória a Deus. o irmão poderia fazer uma oração, fechando então aí a sua parte, né, de explanação. Sim. Em seguida a gente tem mais alguns momentos aqui. Ok. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que estás nos céus. Ó Senhor, como faz bem a nós, ao nosso coração, ouvir a Tua palavra,
os teus conselhos, as tuas orientações. Como faz bem a nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, a nos dizer que estamos certos, que estamos no caminho, na nossa busca da santificação, do refinamento do nosso caráter, da transformação da nossa mente, da renovação do nosso corpo. Porque sabemos que somos templos do Espírito Santo. Somos casa do Senhor, moradas para o Senhor. Queremos, em nome de Jesus, pedirmos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas negligências, onde temos falhado, no cumprimento da missão também. Mas, ó querido Deus, amado Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nesta hora, neste momento, nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor tome conta do nosso ser, do nosso corpo, domine a nossa língua, refina os nossos gostos, o nosso paladar. Pai querido, que nós possamos, cada dia mais, ao nos aproximarmos mais e mais do fim, fica para nós evidente que o Senhor cumprirá a promessa de que botará fim ao pecado, ao mal. A destruição será certa para aqueles que rejeitarem a Tua revelação, as Tuas orientações. Nós queremos estar entre aqueles que serão recebidos pelo Senhor quando o Senhor voltar em glória e majestade para buscar o Teu povo. Santifica-nos para isso, ó Deus. Abra nossa mente a cada dia, o nosso coração. Nos impulsione através do Espírito Santo a Te buscarmos cada vez mais em oração, no estudo, na comunhão e na testificação, no trabalho de falarmos, de testemunharmos de quão bom e agradável tem sido o Senhor para a vida de cada um de nós. Prepara-nos para o Teu reino. Abençoe cada um dos participantes desta sala, Senhor. Os organizadores, pastor Alfredo, continue abençoando a todos e que nós possamos, em um nível de santidade, de preparo, estarmos todos na qualificação que o Senhor espera de nós. Ajude-nos a vencermos a cada dia fraqueza que ainda possamos ter, para que a plenitude do Espírito seja uma realidade em cada um de nós, para sermos usados pelo Senhor na pregação do Evangelho. Oramos pelos líderes da Tua igreja, pelo Teu povo, para que haja um despertamento, um reavivamento, um senso e um consenso de responsabilidade para com o Senhor nos deveres cristãos. Nós oramos pedindo estas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.